Salve, salve, galerinha do Primeirão. Muito boa noite para você, ligado nesse sabadão letivo. Hoje é dia 9/7, agora é 20 horas e 15 minutos. Estou aqui aos vivos, direto do estúdio número 6 do Canal Educação, para todo o Piauí, toda a galerinha do Piauí ligado, logado aqui nas ondas do canal. Hoje é uma revisation sobre peste negra, na realidade sobre o contexto da Idade Média que resultou na grande mortandade provocada pela peste negra, uma pandemia, uma mega pandemia, e a nossa temática hoje é sobre essa narrativa, a peste negra na Idade Média. Pega na canetinha, vem cá, canetinha, vem cá, minha filhota. Aí é eu que venho lá do sertão, viu? Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, contar histórias no canal Educação. Alô, povo, logado, ligado, aos vivos. Já vou começar com esse mapa mental aí para você. Você vai montar ele aí no seu caderno. Vai deixar aí de boa, Regina, meu amigo Santiago. Eu coloquei a Baixa Idade Média, que vai ser a fase da crise feudal. Ó céu, ó vida, ó azar, mais ou menos isso. A Baixa Idade Média a gente pode colocar como um dos marcos cronológicos as Cruzadas. Foi uma guerra santa dos cristãos contra os islâmicos, dos europeus contra os muçulmanos, com vários interesses envolvidos, políticos, religiosos, econômicos, sociais, culturais, vários megas interesses envolvidos, perfeitinho. E essa baixa Idade Média vai acelerar o processo de crise feudal, puxando a ponte daqui para cá, olha, reabertura do mar Mediterrâneo, renascimento comercial, renascimento urbano, nasce a classe burguesa, o comércio se intensifica, os bancos, as moedas, os artesãos. A Europa vai viver assim um momento de ebulição, um momento aí de muita agitação, que vai resultar no nascimento, além da classe burguesa e do renascimento comercial, o monopólio das cidades italianas que faziam o comércio via o Mediterrâneo. El Mar Mediterrâneo, de boa. Então, aí de pano de fundo tem uma feira medieval, mostrando que a Europa está assim vivendo um período assim de ebulição, de transformations. Bacaninha? Visto isso, vamos passar. Olha aí a Idade Média, inicialmente, no início da Idade Média. Vou botar aqui, ó, com a queda de Roma. Com a queda de Roma, ocorreu uma retração populacional e econômica, notadamente o mundo feudal. A economia é agrária, é de subsistência, as cidades pequenas, sem grande atração, e uma mentalidade religiosa, principalmente devido à influência do clero, aquele medozão de ser punido por Deus. O comércio foi reduzido a uma posição secundária, geralmente ele ocorria a nível local, de boa. A medicina muito atrasada resultou, junto com as guerras e as invasões bárbaras, numa alta mortandade, e o principal meio de locomoção que você tinha era o cavalo. Perfeitinho? Era o pônei, o cavalinho. De boa? Nina, minha amiga Flander Flex Gatex, deixa um minutinho a tela para os nossos queridos alunos fazerem o print dessa parte do início da Idade Média.
Aos vivos, aos vivos, né? Mesmo que seja eu, um anjo pra chamar de seu. Galerinha, tá aí um conceito de feudalismo, na verdade, é onde o mundo da Idade Média ele mais percorre, é nesse mundo que eu estou resumindo aí para você. Tio, e cadê as cidades? As cidades passaram a ser pequenas, reduzidas, e o mundo passou a ser no feudo. Então, o feudalismo vai ser o modo de organização predominante na Idade Média, na Europa, caracterizado pela terra sob o controle dos nobres e na exploração dos camponeses. O senhor feudal é o nobre, dono desse castelo, e o camponesinho é esse peão aqui, ó, trabalhando para o senhor feudal lá, ó, trabalhando para o nobre, de boa? É, aqui ele vive nessa choupanazinha, tem a presença da igreja. Aí é um resumo de feudalismo, conceito aí que eu peguei do dicionário.com, sistema político, social, econômico, que se define pela troca de serviços e rendas entre um servo e o seu senhor e predominou durante a Idade Média. Notadamente aí, mais uma vez, aqui está o castelo feudal, aqui está a igreja, de boa, está as choupanas dos servos, aquilo onde ele tira a sobrevivência dele, lá está as terras que são de exploração do senhor feudal, e aqui estão as áreas de uso comum ao senhor e ao servo, perfeito? Mais uma imagem mostrando para você uma foto da atualidade de um castelo, ao lado do castelo as vinícolas, e para você ver a imagem lá da Idade Média, tem um castelo, tem um fosso, os fossos depois foram encobertos, foram tomados, né? Retirou essa proteção feita pela água, bacaninha. A vida do servo era dura. A vida do servo era dura. Peão, viu? Peão. Aí é peão, viu? Torava milho seco. Torava milho seco. Todo dia. Olha aí, ó. Tosqueava as ovelhas. Fiava. Você tá vendo aí um tecelão. Tá a galerinha retirando o capim para fazer o feno. É uma Europa bem feudal, bem rural. Aí nós vamos começar a ter um conjunto de transformations. Conjunto de transformações. Eu vou botar aqui, ó, perto do ano 1000. Perto do ano 1000. Eu sei que perto do ano 1000, lá no ano de 999, tinha muita gente com temor de que o mundo fosse acabar, pegando aquela narrativa bíblica que ao cabo de 1000 anos Deus mandará fazer o julgamento dos vivos e dos mortos, aí a terra vai se acabar. Acabou não, velho. E a Europa vai viver um momento assim de transformações, que vai ser o aumento agrícola, vai melhorar as técnicas de produção para poder aumentar também a agricultura, vai haver o renascimento comercial e urbano, o comércio mais dinâmico obrigou a recriação das moedas, opa, de novo, forçou que nós voltássemos a cunhar moedas em grande quantidade. Tio, e antes disso daí? Olha, lá no feudo, geralmente, você trocava produto por produto. Mas você está vendo que essa imagem aí não mostra um feudo. Ela mostra como se fosse uma vila, no mínimo uma vila, uma cidade que está nascendo. Então, o comércio que se realiza aí, você precisa de moeda. Ó. Esse cara quer receber em moeda. Então, começa a surgir uma ideia de riqueza nova. Ó. Bens, ouro, moeda, e a terra continua, né? E junto à cidade nascem novos grupos sociais. Ó. Burguesinha, 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 só o filé. A burguesia, o artesão, saltimbancos, banqueiros, grandes comerciantes, muitos servos que abandonavam o feudo, o campo, e migravam para cidades em busca de oportunidades. Então a vida na cidade passa a ter uma dinâmica muito maior do que você tinha no campo, no feudo. Teatros, tabernas, restaurantes, comércio.
jogos, brincadeiras. Uhul! A Europa está vivendo aí um momento de pujança, assim, de transformation. Então, naquele cenário de mundo medieval, galerinha, quem estava vivendo aí na Europa nessa época viu o conjunto de transformações, inclusive culturais, em muitas pessoas. Abandonando aquela vida bucólica no campo, indo para cidades, buscar uma vida melhor nas cidades. Tudo isso é um conjunto de transformations. De boa? Nina, minha príncipa, prepara o dedo aí, minha princesa, e põe um minutinho na tela, per favore, em italiano. Aos vivos, meu povo, 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 povo. Vou passar o slide, mostrar essa dinâmica que vai resultar no crescimento populacional. Veja que em pouco mais de 300 anos, a população europeia mais do que dobrou, ó, mais do que dobrou. Então, ela vinha num cenário de retração desde a queda de Roma e ela vai viver um período de, vamos dizer assim, crescimento populacional. Eu sei que vai ter uma curvazinha bem aqui, e essa curva nós vamos dar uma estudada nela hoje. Deus nos livre da peste, da fome, da guerra e da Senhora Morte, os cavaleiros do Apocalipse. É a chamada Baixa Idade Média. Os trabalhadores aí, olha como você está vendo aí, os trabalhadores, ferreiros, artesãos, negociantes, né? Você sabe que quem faz forja de faca, de facão e armas brancas, ainda utiliza a forja, né, como instrumento de trabalho, vinha desde a época antiga. Na Idade Média você está vendo os artesãos. Olha aí a vida urbana começando a ressurgir. Você está vendo aí, ó, é aparentemente um açougue, Haja vista, você está vendo aí, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas envolvidas, homens, mulheres. Aí tá, abateu a cabra, a ovelha, tá retirando o sangue, vai fazer um sarapatelzinho aqui, ó. Tá aqui um pernil que está sendo levado lá para dentro, foi retirado daqui dessa ovelha, de boa. Aí uma padaria, notadamente, ainda hoje é um serviço um tanto artesanal, apesar de você ter fornos elétricos, industriais, mas ainda é artesanal, de boa. A Idade Média passa as cidades a ter uma necessidade maior de produção e alguns passaram a triturar o trigo e produzir o pão, beleza. As feiras medievais, linda imagem, deu para ver, ó? Nessa aqui aparentemente são jogos, nessa daqui é aparentemente um banquete, deu para ver? Show, não é não? Ali aparentemente pode ser um bordel ou um bar, havia muitos bordéis na Idade Média. Aqui um banheirozinho, olha, deu para ver? Mais imagens, pessoas brincando, dançando, tchan, tchan, tchan.
Tchan, 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 ali alguns comerciantes, aqui aparentemente uma mesa de jogos, perfeitinho. Tá aí as vilas, as feiras. Mais imagens mostrando dentro de um restaurante, aqui é um restaurante, ó. Restaurante. E velho. Aí eram servidas comidas, bebidas também, né? Aí tem pessoas que vivem basicamente da venda de comida na Idade Média, começa a surgir. Aqui, aparentemente, os donos do restaurante ou clientes. Aqui, uma funcionária que já está integrada, esquentando aqui junto à lareira. A menina, pode ser filha, né? Ali o cara está tocando um instrumento enquanto a galera está comendo e lá está preparando lá um produto. Aí é um restaurante da Idade Média. Perfeito? Restaurante medieval. A imagem mostra essa mulher aqui, parece que está assando um elemento aí nessa trempa, belezinha. Aqui, essa moça está tirando água do poço, de boa. Aqui você tem crianças brincando, massa. Aqui aparentemente é uma taberna, do outro lado é a igreja, a catedral. É. Deu para ver aí o cenário? E aí vai chegar a Senhora Morte ceifando vidas. Então a nossa temática da aula de hoje é sobre a peste negra. E eu estou fazendo para você um cenário geral. E nessa tela do Peter Bruegel, um holandês, onde você olhar aí a imagem, você vai ver a Senhora Morte ceifando vidas. Ceifando vidas. Aí inspira-se na chamada peste negra. De boa? Olha aí, melhor. Aí inspira-se na peste negra. A peste chegou matando de verdade. Onde você olhar aí, a Senhora Morte está ceifando vidas. Perfeito? Era a peste. Deus nos livre da peste, da fome, da guerra e da morte. A crise do século XIV. Vamos para ela? Olha a baixa idade média. Deixa eu corrigir aqui, ó. Baixa idade média. Veja que teve um crescimento econômico, um crescimento populacional, um crescimento urbano, e vai ter aqui, ó, século XIV, século de crise, peste, fome, guerras, morte, peleja. É esse cenário aí que nós vamos descrever ao longo dessa aula. Você já viu o crescimento do comércio, a Europa em ebulição, e agora nós vamos dar uma pincelada na crise do século XIV. A Europa em transformations. O intenso comércio Europa e Ásia, eu vou botar aqui, ó, depois das cruzadas. Depois das cruzadas. Potencializou o contato com produtos europeus, produtos orientais, as famosas especiarias. Especiarias. Deixa eu botar aqui o nome delas. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Especiarias. De boa, especiarias. Aí eu botei, ó, vai haver a propagação de novos hábitos e de novos alimentos. Notadamente, a Europa está vivendo em um momento de transformações, belezinha. E esse boom populacional também, olha, vai também ajudar no crescimento do comércio, à medida que nós vamos ter mais consumidores. Amplia o tamanho e a importância das cidades, isso é deveras importante. As cidades passam a atrair cada vez mais o número de pessoas. Então, notadamente, o poder do senhor feudal, que era forte porque ele tinha terra, mas com as cidades e o comércio ele perde prestígio.
E se o senhor feudal fica mais fraco, quem é que se fortalece? O Rex. É, o Rex. Ele recebe apoio, inclusive, de quem? Da burguesia. Eu vou botar aqui, ó. Apoia o rei. De boa? Contatos e contribuições com duas civilizações orientais, ó. Orientais. Asiáticas. A civilização bizantina e a civilização árabe. Dos islâmicos. Hoje, professor, mas os cristãos não eram inimigos dos árabes islâmicos? Eram. Mas tiveram contatos com eles e esse contato resultou, notadamente, em os bizantinos e os árabes deixarem um grande legado de contribuições aos europeus. Beleza? Nina, minha príncipa, vamos botar um realzinho de 1 minuto aí, por favor. Oi. Aos vivos e a cores. Vamos lá. Vamos fazer umas questõezinhas. Ao longo da Idade Média, a Europa Ocidental conviveu com duas civilizações, as quais muito deve nos variados campos. Essas duas civilizações, bastante diferentes da ocidental, contribuíram significativamente para o desenvolvimento experimentado pelo Ocidente a partir do século XI e para o advento da modernidade. Quais foram essas civilizações? Interroga. Duas principais características delas. Eu vou botar civilização bizantina e árabe. De boa? Duas principais características dessas civilizações. Civilizações bizantina e árabe. Uma religiosidade muito forte, muito profunda, muito arraigada, e uma íntima relação entre a estrutura de poder, entre o poder político e o poder religioso. Belezinha? Posso colocar outras? Pode. Você pode dizer que são religiões ou sociedades mais urbanas, mais comerciais. Bacaninha. Vou passar à frente. Durante o século XII, toda a extensão de Flandres converteu-se em país de tecelões e batedores. O trabalho da lã, que até então havia se praticado somente nos campos, concentrava-se agora nas aglomerações mercantis que se fundem por toda a parte e animam um comércio cujo progresso é incessante,
Formam-se assim o incipiente Brugris, Ypres, Lille, Douai e Arras. Henri Pirenne. Pirenne. Podemos relacionar o conteúdo desse texto com o qui, meus pimpolhos? Interroga e deixa 1 minuto para a resposta. Opa, beleza. Podemos relacionar o conteúdo desse texto, letra E, com as invasões bárbaras que aceleraram a formação de vilas durante o Baixo Império Romano? Não, elas vão contribuir para destruir vilas e cidades. Letra E está incorreta. As feiras de comércio local e internacional que se desenvolveram no interior da Europa? Pode ser. Mas na região Flandres, na realidade, não é uma feira exatamente. De boa, feiras era Champagne. Ao renascimento comercial que atingiu o interior da Europa a partir do século XI, opa, aí sim, está melhor, né não? As mudanças econômicas que exigiram adaptações e mudanças no regime feudal, vão exigir? Vão. As ligas de mercadores que impulsionaram o desenvolvimento mercantil no Mar do Norte, exemplo da Liga Hanseática, o texto não fala da liga, ele fala da atividade econômica que está nascendo, né? Que está, vamos dizer assim, crescendo o comércio e as cidades. Portanto, ao renascimento comercial que a gente tem no interior da Europa a partir do século XI. Perfeito, letra C de sabido. O renascimento das cidades no mundo feudal europeu, a partir do século XI e XII, abala imediatamente a organização econômica dos campos. Confirmam essa afirmativa, exceto, ele quer saber sobre esse renascimento das cidades que abala a organização dos campos. E a alternativa incorreta, meus pimpolhos. De novo, ele quer a alternativa incorreta. E aí, galerinha? Vamos lá. A produção agrícola é estimulada a produzir excedentes em escala cada vez maior? Sim, mas ele quer a alternativa incorreta. O camponês é atraído pela sedução do comércio e pela possibilidade do lucro? Também sim, notadamente. Muitos camponeses, inclusive, deixaram o campo e foram para cidades, atraídos pelo comércio e pela possibilidade de lucro. O cultivo estendia-se ocupando as chamadas áreas comunais, terras incultas,
bosque, pântanos. É verdade. Drenou-se pântanos, derrubou floresta, ampliou a área produtiva. As cidades exigiam um maior número de gêneros para abastecer. Então, as terras comunais, as áreas coletivas e muitas áreas foram literalmente ocupadas pela plantação e pela criação de ovelhas. A circulação monetária, dinheiro, intensifica-se e desestrutura as arcaicas relações servis, também é verdade. Também é verdade. A aristocracia organiza-se em oposição sistemática à formação das cidades, quer dizer, os nobres se organizam para não haver a formação das cidades. Aí está incorreto, galerinha. Aí está incorreto. De boa na Lagoinha. Nina, minha príncipa, deixa um minutinho para a galerinha fazer o print, por favor. Ok, povo. Um dos obstáculos ao desenvolvimento da economia monetária. Opa! A partir do século XII, foi representado pelo quê? Aí você está vendo, aparentemente, uma feira, um comércio, não é isso? As tabernas aí. Lá o cara vendendo queijo, aqui vendendo queijo e frutas. Uma moça vendendo retalhos, deu para ver aqui, ó, vendendo retalhos, roupas. Massa aqui vendendo provavelmente bebidas ou leite. Lá atrás bolsas feitas provavelmente de couro. Ali o cara vende aparentemente ânforas para você botar as bebidas. Deu para ver o tanto de coisa? Ele quer que você identifique, galerinha, um dos problemas para o desenvolvimento do comércio durante esse período aí da Idade Média. Dá para identificar esse problema, galerinha? Um dos obstáculos ao desenvolvimento da economia monetária de moeda, de din-din, foi representado pelo ou pela, de boa. Eu vou pedir a Nina para deixar um minutinho aí para a galerinha ver a resposta. Beleza, beleza, beleza.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Se nenhuma família comece qualquer de repente. Vamos lá, galerinha. Ele quer saber um dos problemas da economia monetária foi representado pela formação das monarquias nacionais? Não. Pelo estabelecimento de tributos estatais onerosos ao comércio? Não, até porque quem apoia a criação dos estados nacionais é a burguesia. Não porque a burguesia queira a existência de impostos, ela quer, na realidade, diminuir a quantidade de moedas e de impostos diferentes que você tinha de, vamos dizer assim, um feudo para outro. Pelo caráter religioso e antieconômico do movimento de expansão territorial, chamado de cruzadas, olha, as cruzadas não foi antieconômico. À medida que durante as várias cruzadas nós tivemos foi a ampliação do comércio europeu e o contato com muitos produtos que haviam no Oriente, na Ásia e no norte da África também, no Egito, o linho do Egito. Pela regulamentação da igreja em matéria econômica, a igreja buscava criar regras em matéria econômica? Buscava. Condenando, por exemplo, os empréstimos a juros? Também é verdade. Vamos deixar em stand-by a letra C de sabido. Pela assimilação pela burguesia mercantil de costumes dispendiosos particulares à nobreza feudal? Olha, que alguns nobres desejavam se tornar, que alguns burgueses desejavam se tornar nobres, isso é inegável. Mas um obstáculo ao desenvolvimento do comércio nessa época não era essa ideia da burguesia se enobrecer. Pela concentração de parte da população ativa nos mosteiros? Não, porque você está vendo o comércio e as cidades crescendo, então a população ativa não está nos mosteiros. Letra C diz assim, ó, a igreja buscava criar regras de ordem econômica, inclusive condenava os empréstimos a juros, e a igreja condenava os empréstimos a juros, chamava de usura. Chamava de usura. De boa na lagoa. Beleza, visto isso, vamos para frente. Nós estamos enrolando demais para chegar nessa Europa que está em transformation. Olha as muitas brincadeiras que você tem nessa imagem aí, olha. Dá para ver que não é mais uma vilazinha, não é uma vida lá no feudo, na fazenda, no campo. É uma cidade que está crescendo, que está assim em efervescência, atrai muita gente. E você está vendo algumas brincadeiras medievais, né? Algumas brincadeiras medievais. Esses meninos saltando o outro, ó. Aqui vamos ver, um cabo de guerra. Ih! Ali o menino está sendo jogado pela mesa. Eita, ali os meninos estão brincando de peteca. Ah, papai, um bocado aqui os meninos rodando a rodinha, ó. Show, né? Muitas brincadeiras aí identificáveis, né? Ah, João Pedro JP, boa noite, JP. JP. A Europa em crise. Ó céu, ó vida, ó azar. Ih, rapaz, tava tudo bom, crescendo o comércio, a moeda, as cidades. A década de 20 teve chuvas abundantes, que provocou falta de gêneros agrícolas e tudo ficou muito caro. Notadamente, as receitas das famílias diminuíram. Fome, peleja. E na carência alimentar, cai a imunidade. Doença, como doença. Então, aos pouquinhos, nós vamos ter uma pequena retração populacional e ampliação da exploração dos camponeses pelos nobres. Notadamente, a nobreza não quer diminuir
o seu luxo, os seus dividendos, as suas receitas, as obrigações que os servos pagavam à nobreza. Eles continuam explorando a classe servil camponesa. Então, já estou colocando aí que na primeira década do século XIV, nós já temos os primeiros sinais da crise na Europa. Peleja, ó céu, ó vida, ó azar, ó derrota. Olha, galerinha, nós vamos parar aqueles 3 minutinhos, que é só o tempo de a gente reabastecer o copo de água e a gente voltar com pilhas alcalinas top, 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 multi-mil recarregadas. De boa? Deixa eu ver, estamos com João Pedro, JP, viu? Regina Araújo, RA, meu amigo Santiago Portela. É valenciano, Santiago? Valenciano, terra do Petrônio Portela, saudoso Petrônio Portela. Estou encerrando aqui, a gente vai para os 3 minutinhos e a gente volta já já.